Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no nosso CISO Fórum Brasil 2022. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre um tema bem importante e interessante, que é o Guia do CISO para construir uma equipe dos sonhos de segurança. O Longinos e os demais aqui que estão aqui com a gente, o João Passos, o Marcelo Mendes e o Paulo Kimura, vão falar se realmente uma equipe faz a diferença. Como host desse painel de discussão, eu gostaria de chamar aqui o Longinos Timochenko, que é Chief Information Security Officer, ou seja, CISO da Kabum, que será o host desse painel. Longinos, e todos vocês sejam muito bem-vindos. É com você. Perfeito. Francisco, obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos colegas e os amigos que estão nos assistindo. É um prazer enorme, com muita felicidade, fazer parte desse CISO Fórum Brasil 2022. É uma iniciativa fantástica, né, em qual vem reunindo grandes excelências para que juntos a gente possa elevar a maturidade, né, da segurança da informação no nosso país e até que a gente possa falar de forma global. Eu estou aqui com os amigos, né, que a gente se conhece de longa data, o qual a gente vem sempre trocando informação, agregando valor no nosso dia a dia. E eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho rapidamente da sua trajetória e onde vocês estão hoje, atualmente, para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. João, por favor. Opa, obrigado, Longinos. Bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão aqui conosco, né, nesse evento. Também obrigado a CISO Fórum, a Biz Event, pelo convite, né. Me sinto honrado também de poder estar aqui com Longinos, com o Paulo e com o Marcelo, né, que acho que vai ser um bom bate-papo aqui. Eu estou hoje na Brasilseg, né, sou o CISO na Brasilseg, estou na companhia já desde dezembro, né, venho de uma trajetória aí já de mais ou menos aí uns 30 anos, né, apesar de parecer 38 anos de idade, mas seguimos aí, né, nesse grande desafio, né, que é não só construir o time, né, mas acho que manter esse time, né, reter os talentos. Acho que a gente vai bater muito papo hoje sobre isso, né, e aí eu passo a bola aí para o Paulo. Obrigado, João. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas aqui de painel. É uma honra estar aqui nesse evento. Obrigado pela organização e pelo convite. Bom, eu sou atualmente o diretor de segurança e governança em TakeBlip. Eu atuo desde 2003 na área de segurança da informação. Passei a maior parte da minha carreira na Serasa Experian. Fiz um movimento de migração recentemente, aceitando um desafio novo. Conheço os colegas aí de longa data e vai ser uma oportunidade de ouro para a gente debater sobre esse tema que aflige tantos, sobretudo os CISOs, né? Como é que a gente compõe um time e qual que é a importância de manter, reter e atrair novos talentos. Passo a bola para o meu amigo Marcelo. Bom dia a todos, muito obrigado aí a Bliss Evans pelo convite. Me sinto honrado também de estar com os colegas aqui, que a gente já se cruzou por aí várias vezes e já batemos algumas figurinhas, principalmente com o Longinos, aí a gente já conversou bastante sobre o tema. Tenho aí um pouquinho de experiência na carreira. Hoje eu trabalho na NeoBPO, né, sou o CISO da NeoBPO, faz 1 ano e meio, então a gente vem com o desafio de estruturar a área de segurança da empresa, né, e gestão de riscos e governança, né, uma maneira geral, olhando a governança corporativa. Dentro dessa governança corporativa tem a parte de gestão de segurança da informação. Já trabalhei em outras consultorias, na área técnica, área de arquitetura, e tudo voltado à segurança da informação, pelo menos nos últimos 15 anos. E é isso, vamos aí a esse desafio, né, de que é manter os talentos, né, que é uma coisa bem... Hoje você não precisa ter só um bom técnico, né, você tem que ter uma pessoa dinâmica dentro da segurança que saiba olhar o processo também para poder te suportar naquilo que você necessita, que é minimizar no final do dia, né, os impactos e as brechas de segurança da informação da empresa. Perfeito, vamos lá, gente. Então, assim, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou entre amigos, e quando a gente está entre amigos, a gente pode falar abertamente, né? Abertamente, sem firula, sem vaidade, porque isso não cabe. Eu conheço cada um aqui, eu sei como cada um pensa, como cada um trabalha, como cada um entrega seu dia a dia,
E aqui, gente, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para a gente aterrissar mesmo de verdade, tá? Para que quem está nos assistindo saia daqui com insights. Você fala, poxa, isso é bacana, realmente isso faz sentido para o nosso negócio e vou aplicar. Eu gosto de ir para uma apresentação, eu gosto de assistir o bate-papo, quando eu saio daquela conversa, eu vou correndo para dentro de casa para poder aplicar. Então, vamos tentar trazer algum conteúdo bacana aqui, sair da mesmice, né? Porque, assim, o mercado já está falando muita coisa ao mesmo tempo, faz tempo, então, assim, a gente pode, sim, também falar a real e coisas que a gente entenda que vai trazer grandes resultados. Então, trazendo para o tema, a gente vem acompanhando a evolução, né? Como está sendo cada vez mais agressiva, cada vez o mercado, o negócio vem nos apertando, né, para que a gente consiga acompanhar essa evolução, esse mundo digital, né, que a segurança ela não esteja mais correndo atrás do negócio, e sim andando junto, isso é o mínimo, né, mas o ideal é que a segurança esteja à frente. Esse é um desafio ainda, né? Eu vejo que a gente está ainda tentando andar ao lado do negócio, mas eu gostaria de que ver a segurança ainda, que se Deus permitir, eu ver ainda a segurança estar passos à frente, para que a gente possa ser realmente preditivo. E aí, quando a gente pensa em segurança estar à frente, gente, e aterrissando, porque a gente não pode falar de uma equipe dos sonhos, né? Porque aí é fora da realidade. Vamos trazer para a realidade o que a gente acredita e como a gente acredita que a gente pode construir um time realmente efetivo, que possa estar passos à frente a resposta a incidente, né? A gente não parar de perseguir incidente, a gente sim trabalhar na tendência a risco de negócio, né? Cibersegurança. Para isso, qual time, como que vocês acreditam que a gente pode construir esse time? Uma coisa é construir. Vamos pensar em construir, para depois discutir aqui rapidamente sobre manter, porque é um outro problema que nós temos também. Então, o que vocês usam como critério, tá, para construção, para concepção desse time? O que vocês olham internamente, vocês olham no mercado, como é que vocês imaginam e construir esse time? Então, eu passo aí a palavra aí para o Marcelo. Marcelo, começa aí com a sua contribuição de como que você começa a estabelecer seu time, uma construção. Pensa que você está começando do zero, você vai construir um time aí de cibersegurança. Foi exatamente esse meu desafio há 1 ano e meio atrás, quando eu cheguei na ANEEL, né? Existia só uma pessoa de segurança da informação, muito competente, mas era uma pessoa só, né? Então, ele não conseguia atender a todos os pratinhos da segurança da informação de hoje, né? Do mundo de hoje. Que, lembrando, não é só mais você ter um bom técnico de firewall, um cara de PS, um cara de roteador. É você ter um cara que saiba olhar, né, um olhar crítico para a área de segurança da informação, mas verificando todos os pontos e, principalmente, hoje um tema muito ligado a isso, né, a conscientização da pessoa que vai trabalhar para a segurança e para a empresa. Então, como é que eu fiz isso? Eu, dentro da empresa mesmo, fui fazer uma espécie de assessment, vamos dizer assim, né, de alguns perfis que eu achei interessante na empresa, perfis de governança, perfis técnicos, mas com né, a maneira como a pessoa se comporta na resposta a um incidente, ou a um chamado, ou mesmo a um e-mail, né? Então eu fui atrás dessas pessoas, conversei com elas, mostrei o desafio, né, do que era a área de segurança, né, do que a gente se propõe a fazer no final de todos os dias, né? E aí eu comecei por esse desafio. Então, eu contratei algumas pessoas internas e outras pessoas de mercado. As pessoas internas, eu busquei aquelas que conheciam o processo da empresa e a empresa, né, de uma forma geral, e que tivesse uma dinâmica de resposta rápida, né, a problemas e conseguisse lidar com situações adversas de pressão. Quando eu falo situações adversas, que você tem aquele momento de crise, que pode ser por um sistema parado, por uma, né, ou por uma brecha, uma vulnerabilidade que está afetando o sistema interno, você tem que atacar rapidamente aquilo, então tem que ter uma pessoa ali para olhar para isso. Uma pessoa que saiba entender o processo de segurança da informação
que vem se transformando, né, nos últimos 10, 15 anos aí, se a gente for falar lá da BSI 7799, depois virou a ISO 27001, né, que é eu acho que é o nosso parâmetro aqui de governança, né, por onde a gente começa a olhar o processo de segurança, na questão de criar as políticas e defendê-las, né, e fazer com que elas se propaguem dentro da empresa de uma forma coesa. Então, você tem um time comprometido com isso, também não é fácil. Então, eu trouxe alguns recursos internos e fui ao mercado buscar outros recursos mais técnicos, mais com um olhar mais de ferramenta, com um olhar mais de entendimento do ambiente de segurança da informação, desde o BAU, né, desde o do usual até o estratégico. Então, esse é um desafio. E o outro ponto é manter essas pessoas, né, que é manter ela motivada a trabalhar, manter ela motivada como time e equipe. Então, a gente criou alguns critérios do nosso grupo, né? Hoje o meu grupo é de segurança e privacidade, é a governança como um todo. Então, a gente faz um bate-papo semanal para cada um falar da sua história da semana, o que que ele fez na semana, qual foi a dificuldade, o que que ele precisou de ajuda, ou o que que ele teve respaldo da empresa e não teve, ou como é que ele foi a relação dele com os outros times, né, com dentro da empresa, como é que ele conseguiu navegar na empresa ou interagir, ainda mais nesse tempo de situação remota, né, muita gente trabalhando de casa, pouca gente no escritório, a gente aumentou a zona de risco, né, por liberando VPNs, acessos remotos, então a gente tem que lidar com isso, então o time tem que estar muito disposto a trabalhar e fazendo aqueles checkpoints, né, quinzenais ou mensais, para motivar o cara, falar, olha, vamos fazer esse treinamento, ou vamos discutir aqui internamente o conhecimento de cada um, né, eu criei um programa de palestras internas, ou seja, cada time se apresenta mensalmente para um outro time. Então, a minha área de segurança se apresentou para a área de operação, a área de operação se apresentou para nós, a gente foi se apresentar para a área de negócio, né? Para a área de negócio, que está mais próxima da segurança da informação, muito em função do que vem ocorrendo, ela também agregar valor para a gente agregar valor para ela, né? De que, no final do dia, a gente quer proteger o negócio. Então, manter esse time nessa coesão é um processo diário aí de troca de figurinha mesmo interno. Tá bom. Ô, Marcelo, só para fechar o raciocínio contigo e poder passar a palavra para os nossos amigos, é assim, quando você pensa em construir esse time, uma coisa é a sua realidade aí hoje, tá? Mas você construindo o seu time, como é que você, de uma forma estrutural, como é que você posiciona a sua área de cibersegurança e quais os níveis que você tem dentro dessa caixinha de tratativa de segurança? Tá, então, dentro dessa área, a gente criou uma estratégia e conectou diretamente à alta direção, né, ou seja, ao conselho diretor da empresa. Então, nós trazemos os resultados e as preocupações, riscos e tudo mais, quinzenalmente à área da alta direção e quando há um caso urgente, na hora. Abaixo dessa estrutura, né, do sponsor, né, do cara que vai falar com a alta direção, eu tenho um time de gestão de governança, de processo, de fica olhando para o processo. E abaixo do processo eu tenho as áreas de controle de acesso, controle de vulnerabilidade e o SOC, que faz um trabalho de preventivo, né, de blue team. Então, essa é a estrutura que eu acho ideal para se você poder trabalhar, né, poder combater o dia a dia na segurança da informação. Né? Você tem que ter esse time coeso. Dentro disso, dentro lá do staff que está falando com a diretoria, eu tenho um grupinho de riscos que é composto por área de segurança, área de governança, né, uma pessoa de governança e um cara de negócio, que está olhando para os números e me trazendo o impacto financeiro da empresa. E a gente tabela isso, monta e apresenta para a diretoria. Sempre. Excelente, Marcelo. Eu acredito também nesse modelo, parabéns. E assim, colegas que estão nos assistindo, não é uma receita, porque depende muito, né? Depende muito do nicho de negócio que cada um segue, mas é um modelo que é muito bem aplicável e funciona. Parabéns. John, vamos lá? Sua contribuição? Opa, vamos lá, Longinos. É bem interessante, né, ouvir essa abordagem, né, que o Marcelo trouxe, né, eu acho que também
E acho que, como você disse, né, Longinos, agora há pouco, não existe uma receita de bolo, né? Eu acho que cada empresa, né, tem uma realidade, né, seja ela financeira, né, ou não, porque muitas vezes a gente se esbarra na questão de orçamentária, né, o quanto nós podemos crescer, né? Mas existe um outro ponto aí que eu acho que é super importante na hora que nós sentamos numa cadeira como essa, né? É nós avaliarmos qual é a estratégia de negócio, né? O que eu devo proteger, né? Qual vai ser quais serão as minhas ações, né? Em relação a isso, né? Ou seja, como que eu posso construir um time se eu não conhecer primeiramente, né? Esta estratégia de negócio. Então, assim, o que que a minha empresa faz? O que que ela vende? O que que ela produz? O que que ela constrói? O que que ela entrega? Né? Qual é o valor? Qual é a missão? Então, existe uma série de itens bem importantes que a gente tem que levar em consideração e aí eu volto, né? E falo, opa, para eu atender, né, do jeito que vocês me trouxeram para cá, o que que vocês querem? Porque, lembra, é um acordo que nós fizemos no início, né? Alguém contratou você e falou, João, quero que você sente aqui nessa cadeira e faça isso, proteja a nossa empresa, né? E a gente sabe que todo dia que a gente vai numa reunião de diretoria, né? E aí, estamos seguros? É sempre aquela mesma pergunta, né? Essa é aquela pegadinha, parece o tio do pavê, né? Oi, pavê ou pra comer? É aquela mesma coisa. Puta, eu tô cansado, cara, de sentar aí o cara, ô, nós estamos seguros? Cara, é a mesma história, gente. Então, assim, como que a gente sai, né? Como que a gente inova, né? Porque a gente também tem que buscar inovar, né? Então, a gente tem que, sim, buscar fazer algo que pode ser, pode no começo parecer algo muito próximo do que já existe, mas eu quero fazer de forma diferente. Eu quero agregar valor, eu quero gerar valor. Não só agregar valor, mas eu quero gerar valor, né? Hoje, quando a gente fala de estrutura, né, eu tive também o mesmo cenário, Marcelo, que você, né? Eu cheguei aqui na empresa em dezembro de 21, né? Tinham 5 pessoas, mas quando eu cheguei só tinham 2, porque 3 já tinham ido embora, né? Um mercado extremamente aquecido, né? Nós aqui redesenhamos todo o processo, né, de estruturação da área, olha, obviamente, olhando para o negócio, né, e criamos 3 gerências. Então, hoje, debaixo do CISO, tem 3 gerências, né, que é a gerência de cyber, a gerência de governança e riscos cibernéticos e a gerência de gestão de identidade digital e acesso. Né? Hoje, nós somos aqui o que chamamos de segunda linha de defesa. Então, existe uma segurança em TI que operacionaliza todos esses temas mais técnicos e nós somos a segunda linha de defesa. Então, a gente está reportando hoje diretamente para a diretoria executiva, que é o Diretoria Executiva de Riscos e Controles. Então, a gente está totalmente apartado de tecnologia, né? Eu não digo que isso é ruim ou isso é bom, tá? Isso, obviamente, de novo, varia de cada empresa, tá? Não estamos aqui para julgar nem criticar nenhuma estrutura, tá? Mas, na verdade, o importante é o que cabe melhor naquela empresa, né? Lembrando que one size não fits all. Então, essa é a verdade. A gente tem que se adaptar, tem que criar, tem que construir algo que seja exatamente, esteja muito próximo da realidade, tanto orçamentária e eu diria até algo cultural, porque, né, a cultura da empresa é algo que também faz toda a diferença, né? Então, hoje, a nossa estrutura aqui na Brasil Segue, né, está nesse formato, né? Eu também tive esse mesmo desafio que o Marcelo, compartilho com ele essa mesma dor, né? Foi bem interessante, né? Eu tive que, de janeiro até junho, contratar quase 15 pessoas. Então, assim, no mercado hoje que nós estamos, vocês imaginem qual foi a dificuldade, né? E entre em grupo de WhatsApp, entre em grupo de Telegram, entre em LinkedIn, né? Qualquer plataforma hoje digital, eu tive que ir atrás e conversando com os colegas, pegando indicações e assim a gente conseguiu montar o time, né? E é isso. Eu acho que a gente vai depois aí amadurecer mais essa discussão, mas eu passo a palavra aí para o Paulo Excelente. também. Excelente, João. Eu sempre gosto de provocar o board e falar assim: nós temos que olhar a segurança, né? Como é que você se garante? Então, o board tem que pensar na segurança. Como é que você se garante? Como é que você garante o seu negócio? E aí você começa a construir dentro de uma linha de estratégia para o negócio. Vamos lá, Paulo, meu amigo? Bom, excelentes insights aí para a gente começar a pensar fora da caixa, né? Mas eu vou me apegar aqui, Longino, se você me permite, a jornada de criação de time, de formação de time. Total, Né? total. Eu acredito fortemente que a gente precisa, como comunidade de CISOs e profissionais de segurança da informação, a gente precisa se livrar de algumas amarras
e pensamentos que vêm formatados para a gente, né? Obviamente que todo mundo quer ali um time a gente precisa buscar algumas saídas que passam, mas não se limitam aí à criatividade. Eu acredito muito fortemente que a gente precisa de certa forma, até Longinos e colegas, ser um pouco disruptivo nesse tema, né? É fato que não tem profissional suficiente, então, como pergunta e até provocação, o que é que a gente tem feito, né, dentro do ecossistema para formar novos talentos, né? Então a gente precisa buscar alternativas, dado essa constatação de que não tem profissionais o suficiente para formar e fomentar o mercado de segurança da informação, né? Então, dentro desse contexto provocativo, assim, eu faço uma pergunta que cabe para todos nós profissionais de segurança. O que nós temos feito, digamos assim, de fomento e incentivo à formação de novos profissionais de segurança da informação, né? Eu acho que muito pouco. Paulo, e por que desse apagão? O apagão ele tem uma, digamos assim, uma conjunção de fatores, né? Ele vem na esteira das leis, né, que se promulgaram aí ao longo dos últimos 5, 10 anos, o contexto dos incidentes cibernéticos que foram, digamos assim, exponencializados, sobretudo quando foi todo mundo para dentro de casa, no home office, no período da pandemia, né? Nós que somos contemporâneos, né, Longinos, lá nos anos 90, 2000 ali, a gente já falava que esse cenário ia acontecer e nós éramos taxados como os profetas do apocalipse. O pessoal é muito pessimista, e de fato, infelizmente, esses incidentes estão acontecendo, né? E agora, naturalmente, as empresas, na escalada digital, que é uma outra variável, né, que está acontecendo, somado também a questão da digitalização dos processos e das pessoas, né? Quando eu digo digitalização das pessoas, note, se a gente voltar 3, 4 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, né? Existia um percentual invisível tecnologicamente, digitalmente para a população. Hoje, com o advento do Pix, por exemplo, um percentual grande de pessoas que não tinham uma conta bancária já estão bancarizados, ampliando ainda mais a superfície de riscos a ser explorada, digamos assim, pelos fraudadores. Enfim, tudo isso está fazendo com que a demanda por profissionais de segurança da informação, Longinos, ela está em explosão e a gente tem que conviver com essa informação, né? Então, a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos programas de incentivo, por exemplo, para a comunidade dev, né? Para formar devs ali, devs for women, para jovens em vulnerabilidade social. A gente tem que fazer a mesma coisa em information security, porque a gente de fato precisa amplificar, né, digamos assim, essa grade de escolhas e fazer com que as pessoas acreditem que possam ser um profissional de segurança da informação. E aí cai uma barreira, né? A gente romantiza demais também o nosso mercado. Todo mundo que é externo, que não conhece muito bem, já idealiza um hacker. O cara precisa conhecer pra caramba de bits e bytes, e não necessariamente, né? Eu acredito que tem ali vaga para profissionais de segurança da informação para praticamente todos os perfis, até os chamados não técnicos, né? A bem da verdade, esses profissionais não técnicos, eles vão ajudar, inclusive, na jornada de maturidade da área de segurança da informação. Eu vou te dar um exemplo, Longinos. Nós, via de regra, tá? Nós, obviamente tem algumas exceções, nós comunicamos muito mal. Nós não sabemos nos posicionar diante de um cliente, de um stakeholder, não digamos assim, a nossa característica, qualidade primária, né? Então, é super importante ali, voltando para como se diz, aterrissando aqui para o conceito da formação de times, a gente pensar em times com boa diversidade, com boa representatividade. E quando eu falo diversidade, eu não estou falando especificamente de diversidade de raça, etnia específica, religião, etc., sexo, eu estou falando de diversidade de pensamento. Não adianta eu trazer diversas pessoas de raças diferentes que pensam igual, que têm uma formação igual,
né? Então a gente precisa buscar representatividade. A gente quer falar com o jovem da comunidade carente, a gente precisa, né, digamos assim, sintonizar essa comunicação para que ele entenda a mensagem que a gente está querendo passar. A gente está querendo falar com o board, a gente precisa também entender que esses caras são muito straight to the point e eles precisam entender exatamente qual é o risco, o que eles precisam fazer para destravar a agenda de segurança da informação. Enfim, Paulo, comunicação, né? Ô Paulo, então a gente pode consolidar o que você está nos passando aqui, que nós devemos priorizar a educação e subir a régua, correto? Sem dúvida, sem dúvida. Mas também a gente precisa fazer essa autocrítica, sabe, Longinos? Essa é a minha provocação para a comunidade de segurança da informação. A gente precisa se engajar na formação de novos talentos em segurança da informação, e ninguém melhor que nós, que já passamos por isso, que já desbravamos esse mercado, já conhecemos alguns atalhos para facilitar a entrada desses novos profissionais nesse mundo. Eu diria, Paulo, que até reforçando, eu diria que nós mesmos, nós não de cyber, nós mercado, que provocamos, que criamos esse apagão, tá? E esse é a questão do assédio. Porque, como nós somos lá de trás, a gente vem da época em que as empresas investiam em treinamentos, tá? Tá aqui o nosso amigo em comum está aqui nos assistindo também, que já mandou mensagem aqui, o Jefferson Dadário, né? Um abraço, Jefferson. Um abraço. Por estar nos prestigiando. Quantos cursos nós fizemos lá atrás, né, que era voluntário, fazia parte, né, da nossa carreira, e as empresas incentivavam a gente a fazer treinamentos, né? Eu trabalhei em empresa que era mandatório eu entregar 4 cursos anual, né? E depois eu vi um mercado acontecendo o seguinte, cara, eu quero contratar o cara, ele já tem que vir com certificação, eu não vou formar mais ninguém. E aí que a gente começou a criar esse apagão. Verdade. O mercado quer alguém pronto, né? Exato. Então ele já tem que estar, né, não importa se ele saiu do forno agora, mas ele tem que vir pronto, com todos os títulos, todos os CIS que tem alguma coisa, né? CCISO, CISP, CISM, exatamente. Né, CDPSE, tudo que tiver C, ele quer, né? Então assim, amigos, nós estamos colhendo isso, que nós plantamos. Então agora, como o Paulo está colocando, nós temos que, junto nas companhias, levar para o board, criar um programa periódico junto com as áreas humanas, a RH e tudo mais, criar um programa não só para cyber, para a companhia como um todo, porque senão nunca a gente vai sanar esse problema. Não, e acho que até nós mesmos aqui, retenção e tudo mais. Lon, até nós mesmos aqui, se nós pararmos um pouco para pensar, né, quem serão os CISOs, né, os próximos CISOs daqui a 10, 15 anos? Exatamente. Né? Nós estamos preparando até alguém ou pessoas do nosso próprio time para ocupar uma cadeira como a nossa, seja na empresa aqui, ou seja, até em outro lugar, porque a gente não cria as pessoas, né, não molda as pessoas para elas ficarem eternamente trabalhando conosco. Mas o que está acontecendo, John? O cara vai lá, o profissional vai lá, faz um curso de ser CISO e já se intitula CISO. Exato. É isso que está acontecendo. Exato. E o mercado tem visto isso, né? Isso acontece, a gente tem aí alguns benefícios e malefícios, né? A falta de bagagem, às vezes, ou de até experiência de vida, não de segurança da informação, mas do cara entender o que ele está fazendo ali, né? Não é um monte de curso técnico ou certificado que define se o cara é experiente ou não, ou o cara entende a situação ou não. Aí, como o próprio Paulo falou e o João, tem que entender do negócio hoje, não tem mais, esquece aquele cara que só sabia o bit byte. Se o cara não entender do negócio, ele não vai conseguir proteger, ele não vai conseguir entender a necessidade. E a gente tem sim que formar pessoas internas, né? E eu me preocupo muito com isso. E concordo com o Paulo, existe um apagão gigante aí por conta disso. E aí, o mal que a gente criou lá atrás. O Marcelo, aí é a nossa responsabilidade, de nossos colegas que já estamos na estrada há algum tempo, subir a régua da companhia em relação à maturidade em questão de cibersegurança. Porque o mercado compra isso aí. Compra esse profissional que acabou de se formar e joga a responsabilidade no colo dele. Só que a responsabilidade de cibersegurança é do board. Né? É de quem assina legalmente pela companhia. Ele é o responsável. Só que ele tem que saber disso. E como que ele vai saber? Através de educação, através de nós, informando o quanto e mostrando para eles o quanto eles são responsáveis pela estratégia da segurança.
Porque senão ele começa a comprar isso aí, entendeu? Eu vejo mas muito... Isso é importante. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia complementar o que o Longinos falou, que eu acho que a gente tem que engajar mais os nossos recursos, né? Quando a gente fala que a gente quer ter uma equipe do sonho, né, ou o que é necessário para criar a equipe do sonho, né? Então, assim, a gente tem que ir primeiro, né? Obviamente, na hora que você consegue trazer as pessoas, né? A gente tem que fazer com que elas sejam felizes onde elas estão, onde elas estejam engajadas, né? E como que a gente faz isso hoje, né? Essa é uma grande dificuldade hoje. A gente põe as pessoas no meio de um turbilhão, né? De problemas, de dificuldade, né? Que muitas vezes um siso que ele não está preparado para aquela cadeira, né? Ele é um cara muito operacional, ele é um cara muito técnico. Então, ele traz as pessoas, mas ele põe todo mundo dentro do mesmo turbilhão, né? E ele não consegue separar. Mas engajamento não pode ser uma responsabilidade nossa, João. Nós somos corresponsáveis. Tem que ter a área humana, isso ser um programa dentro da companhia, isso é um processo. Sim, claro. Né? E é um programa sendo desenvolvido com as áreas humanas de também engajar a área de cibersegurança. O que eu quero dizer, Lon, é que assim, é que um CISO despreparado hoje, né, quando ele não tem essa quilometragem, ele acaba contratando as pessoas, pagam altos salários, né, traz a pessoa para um turbilhão de coisas, aí depois aquele profissional que ficou ali um ano e meio naquela empresa no turbilhão, ele já sai, né, e você vê hoje aí que a gente, não quero comentar questões salariais, né, mas assim, você vê um júnior aí pedindo um absurdo hoje, que não tem uma bagagem, cara. Ô, João. Alto salário, mas por quê? Porque ele entrou naquele turbilhão com aquele CISO que pôs ele naquele turbilhão e falou, cara, eu já participei disso, eu já participei daquilo, eu já tô apto a ser pleno e se duvidar até sênior. Você entendeu? Ô, João, é igual você colocar um jogador numa final de campeonato, né, e que acabou de subir do Júnior. É a mesma coisa, cara. É o sub-20, né? O sub-20. Você vai estrear o cara num jogo de final. Quer dizer, você está expondo não só o profissional, você está expondo todo um programa, porque isso contamina a companhia e a credibilidade em relação à cibersegurança. Aí a gente assume depois a bucha, mas, puta, lá vem novo cara de novo falando disso. E para você tirar esse estigma, que não é fácil, então nós temos que ter muita responsabilidade junto com o board, sensibilizar eles, né, o quanto é realmente crítico para o negócio e não para a TI e não para uma área específica. Cibersegurança é discussão hoje de tomar decisão para o negócio. Nós temos que levar save para a companhia, nós temos que mostrar benefícios, nós não podemos ficar perseguindo incidentes de segurança. E perseguir incidentes de segurança é responsabilidade nossa. Né? Mas nós devemos falar numa outra abordagem, numa outra linguagem, com o board, para a gente se tornar, qual é o meu termômetro que eu tenho como profissional, em qualquer companhia que eu passo, se tornar necessário. A nossa área tem que ser necessário para quê? Para tomar decisão. E como fazer isso? É uma jornada. E isso que nós temos que passar para os nossos colegas, os nossos amigos, esse efeito tsunami nessa abordagem para subir a régua. Vamos lá. Sim, o Paulo acho que está com a mão levantada aí. Olha, Paulo, desculpa. Sim. Não, tranquilo. Ouvindo e aprendendo um pouco também com os colegas. Mas eu queria reverberar um pouquinho essa questão que o João trouxe do engajamento, do qual eu acredito e compartilho, tá, João? A gente tem aquela matriz de engajamento e engagement e enablement, né, no XY, obviamente. Quanto maior as duas variáveis, melhor, e a gente vai para times de alta performance. Mas eu queria... Por que eu quero reverberar? E por que eu acredito? Né? Um time que não está auto-engajado, um time que não está dando o melhor de si, independente dos diplomas e das certificações das estrelas que eles possuem, não vai estar, digamos assim, de corpo e alma no business. Ele vai estar ali retirando o salário no dia 30, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de time de alta performance, a gente está falando do time dos sonhos. Então não adianta, voltando para a analogia futebolística, né, quantos são os exemplos, né, de times galácticos
chamados Dream Teams, que deram errado. Exatamente. E na esteira contrária, quantos são os exemplos daquele time de operários, né, que com um bom comando levantaram diversos canecos? Eu acho que essa analogia vale sim, porque é super importante a gente ter o time direcionado num único foco. E aí entra uma característica do CISO que ela é pouco trabalhada ou pouco repercutida, que é a questão, né, daquele olhar atento para as pessoas, daquele olhar de gestão de pessoas e desenvolvimento de profissionais. Então, assim, CISO estrela, especialista em cyber estrela, ninguém precisa. A gente precisa, de fato, daqueles caras que vão, ainda na analogia futebolística, botar a bola para dentro e parar de tomar gol bobo. Entendeu? Então, assim, é super forte essa mensagem, João, de ter o time engajado, né? O como, a gente poderia ficar horas aqui discutindo, eu acho que passa muito pela característica da empresa, pela característica do time, pelos recursos que você tem, pelos recursos que você não tem, né? É a partir desse grande mix aí de informações fazer com que a gente consiga elevar o engajamento do time. E a habilitação, sim, ela vem na esteira também do apetite de risco da companhia, de quanto que ela investe em cibersegurança, para de fato a gente ter um time de alta performance e, consequentemente, na visão aqui do painel, um time dos sonhos, vamos colocar assim. E eu vou te falar uma coisa, Paulo, só para complementar o que você está falando, né, assim, eu também acredito nessa questão do engajamento, por isso que eu trouxe aqui, né, e concordo com o Lon também na questão que é um programa da empresa, né, mas esse engajamento é muito de nós líderes, né, porque como você colocou, né, a gente sempre sabe aquela máxima, aquele textinho, né, aquela frase, eu não diria que é frase de caminhão não, tá, mas é aquela, né, líderes não cuidam de resultados, né, líderes cuidam de pessoas, e pessoas é que geram resultados. A gente sempre acredita nisso. Aí, né? E por isso que nós, como líderes, né, como pessoas, né, também temos que cuidar dessas pessoas, né? Temos que treiná-las, né? Temos que mantê-las capacitadas, temos que enxergar dentro se ela está naquela cadeira que realmente ela precisa estar. Porque às vezes você trouxe ela para uma cadeira, mas, cara, ela não está performando naquela cadeira. Eu preciso movimentar. E às vezes a primeira questão que um CISO hoje tem, fala, aquela pessoa não serve. Já vou mandar embora. Ou volta, né, fala, não posso mandar embora porque ela tem muitas credenciais, né, ela sabe toda aquela sopa de letrinha, né, então assim, eu preciso dela. Não, gente, a gente não pode viver desse jeito, a gente não pode viver refém, né, de novo, a gente tem que cuidar de pessoas. Nós somos, nas nossas cadeiras, né, facilitadores. Então a gente precisa realmente ter esse olhar, né, de negócio, olhar com as pessoas, né, diretamente ligado às pessoas, para que elas possam gerar esses resultados que tanto a empresa almeja e que nós podemos dizer, olha, agora sim eu tenho um time, um Dream Team, um time dos sonhos, né, porque é um time que está engajado, está motivado, está entregando, e posso até dizer que é um time que tem uma alta performance, uma autoctanagem. Isso aí, linda. John. Viu, gente? Só um ponto de atenção aqui, me ajudem aqui, considerações finais. Então, vou fazer essa rodada aqui, tá? Vai lá, Marcelo. O Marcelo. Marcelo, começa por ele. Não, era só para contribuir. Tá bom, rapidinho para contribuir sobre o tema do engajamento e tudo. Uma coisa que a gente tem que levar para o board para fazer ser necessário e apresentar é conscientizar o board. Porque o board, ele olha muito para o financeiro, muito para o risco do negócio. Ele não olha... Assim, se você não levar nada para ele, que, pô, isso aqui vai me dar dor de cabeça, ele nem olha para você. Agora, você traz isso e fala para ele, ó, legal, mas você tem que entender que você está seguro no seu dia a dia, ou coisas básicas, né? Você cuida do seu telefone, da chave do seu carro, sabe? Trazer exemplos para que eles sejam conscientizados e aí você elevar a companhia. A gente criou um programa aqui de conscientização, de que todo mês a gente traz um tema relacionado à segurança, mas relacionado à empresa, para ele entender aonde ele tem que olhar, né, para onde ele tem que ir. Enfim, para as considerações finais, né, não existe uma sopa de letrinhas, né, não existe uma receita de bolo, é isso mesmo. Cada qual aqui tem a sua realidade do seu dia a dia, do seu time, do seu negócio, da sua empresa, a gente tem que atuar da melhor maneira possível, acho que faz todo sentido. Sim, a gente hoje não precisa mais ter aquela visão, precisa não, tem que ter essa visão de o negócio e como é que eu faço para o negócio trabalhar de uma forma mais confortável e segura. Não, a máxima de 100% nunca vai existir, mas quais são os mínimos impactos que eu posso trazer para o negócio que ele possa ir trabalhar de uma forma mais tranquila.
E engajar os times é importante. Então, a gente tem muito, né, mudar essa nossa visão de que o cara tem que ser muito técnico, muito estrelinha, não. O cara tem que estar disposto, ele tem que estar disposto a aprender todo dia, a não ter medo de jogar a sua ideia, né, de expor o seu pensamento ali. Isso é importante, se trazer isso para o time. Enfim, eu acho que é isso que a gente consegue criar um time interessante. Obrigado, Marcelo. Vamos rapidinho? Vamos lá, Paulo. Considerações finais. Lom, obrigado aí pela moderação, é um excelente papo. Gente, aproveitando aqui o tempo, né, e sendo bastante pragmático, vamos fazer um exercício de consciência, né? O que é que a gente está fazendo, né, para melhorar o ambiente do profissional de segurança da informação, o que a gente está fazendo para formar novos talentos, o que a gente está fazendo para pensar no futuro, para formar os nossos sucessores, né? Então, a gente está diante de um problema grave aí de talentos, está faltando profissional no mercado, tudo isso são obviedades, né? Mas ficar sentado reclamando, né, na rede social não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Vamos, de fato, dar chance para as pessoas que estão querendo, né, ingressar nesse mercado, vamos estimular as pessoas a quererem ingressar nesse mercado, né, desmistificando, né, e não sendo tão romântico a ponto de afugentar potenciais novos talentos. Então, vamos, resumidamente, Lom, vamos botar a mão na massa e vamos parar de reclamar e vamos fazer. É isso aí, muito obrigado, meu amigo. Vamos lá, John. Opa, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pela participação aqui nossa conferência, né? Obrigado, Paulo, Marcelo, Longinos pela moderação, né? Acho que como considerações finais eu tenho algumas mensagens, né? Acho que seguindo o que o Paulo comentou, né? Na questão de ser hands-on mesmo, né? Vamos botar a mão na massa, gente. A gente precisa. Outra coisa que eu acho que é importante é quando você for colocar como é que fala? Convite para contratar alguém, né? Esqueci agora, um anúncio, né? O anúncio, presta atenção no anúncio. Né? Não coloque demais, né? Não peça demais aquilo que você, né, talvez não precise. Né? Então, assim, não adianta ficar enchendo de firula um anúncio de vaga, né, que às vezes a vaga parece um pergaminho, gente, com tanta coisa que tem escrita que o candidato, ele olha, ele já se frustra, ele fala, meu Deus, né? Ele quer um super-homem, ele quer um Thanos, né? Então, assim, com todas as pedras na mão. Né? Então, assim, não adianta, não vai ser assim. Né? Olha para o seu ambiente, veja o que você precisa. E como o Paulo comentou, vamos dar chance às pessoas. Né? Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente querendo trabalhar, tem muita gente querendo botar a mão na massa. E tem muito falastrão, tem muito blá blá blá, uísca sachê. Então vamos parar, gente. Tá? Eu acho que é importante. E só uma última coisa, acredite no seu RH. Peça ajuda do seu RH. O RH da empresa, gente, é o que mais pode nos ajudar nessa jornada hoje, tá? Converse com seus business partners, né? Ou como você queira chamar dentro da tua companhia, mas acredite no RH, o RH pode ajudar demais a gente hoje. Passo para você, Elon. Bom, fechando, gente, só queria agradecer a todos. O nosso amigo aqui, o Jefferson Daddario, mandou uma pergunta para a gente refletir, não vai dar para a gente debater aqui, mas é bastante interessante. Nós questionarmos, né, o board, se o orçamento está sendo melhor entendido e efetivado pelas diretorias. Tá? Então vamos levar esses temas para o board, discutir com o board se realmente quanto está sendo efetivo os investimentos em relação à cibersegurança. Tá? E para fechar um compilado aqui, como recomendação, então nós falamos aqui, conhecer bem o negócio, definir a estratégia, criar um time a partir daquilo que sabemos que devemos combater e proteger, tá? Comunicação, o John acabou de falar, né? A comunicação é um assunto muito sério e que também é um processo que deve ser tratado dentro da companhia, e para isso a gente deve utilizar muito bem as áreas humanas. Áreas humanas, RH, jurídico, marketing, são primordiais para o sucesso do nosso trabalho, tá? O foco é numa governança integrada e inteligente. Segurança devemos tratar tanto físico como lógico. A gente não pode só focar mais no lógico. Temos que olhar a segurança como um todo, tá? Que segurança é governança. Subir a régua, trazer a segurança para o board, mas mostrando os benefícios, tá? E falar de save,
para o board e treinamentos periódicos, gente. Senão a gente vai continuar convivendo com esse apagão, tá? A gente tem que realmente investir em capacitação. Capacitação é educação. Nós não podemos abrir mão disso, ok? Parabéns a todos, muito obrigado ao CISO Fórum por dar esse espaço, ceder esse espaço para nós aqui estar discutindo. É rápido, né? É rápido, mas dá um bom aquecimento para a gente refletir e voltar para dentro de casa e ter o desejo de falar mais. Espero que a gente possa ter muito mais esses encontros. Parabéns a todos, um forte abraço. Valeu, pessoal. Beleza? Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gostaria de agradecer aí o Longínus e os demais painelistas que estiveram aqui com a gente falando sobre esse tema. O Longínus falou, é rápido? Não é rápido, não é, Longínus? 3 dias de evento, tá? Então teremos 3 dias para falar um pouquinho sobre cibersegurança e trazer conteúdo relevante para vocês. E só lembrando, Longinos, você no dia 20 também tem palestra, então a gente aguarda aí ansiosamente também a sua próxima palestra aqui com a gente. A gente não tem mais tempo de fazer perguntas, então dando continuidade aqui a todas as nossas preparações e planejamento para o CISO Summit. Eu gostaria de falar para vocês que a gente vai para um pequeno... Nossa próxima apresentação vai ser às 11h50, tá? Então daqui a alguns minutinhos a gente volta para a nossa próxima apresentação com o Fábio Xavier, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre LGPD, tema esse também bastante importante para vocês que lidam aí com cibersegurança, tá bom? Então, Longinos e todos vocês, muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho com mais um tema, CISO Fórum Brasil 2022. Voltamos já já.